Será que a ansiedade é um problema para você? Eu trouxe aqui algumas coisinhas que você precisa saber para que a ansiedade não mais atrapalhe a sua vida, seus relacionamentos e a sua saúde. Até vou fazer um clichê aqui. Eu estava ansiosa por essa live. Sejam muito bem-vindos. Estou esperando. Quase 100 pessoas votaram na minha enquete. Eu quero todas aqui. Vocês votaram que estariam aqui ao vivo. Me contem como vocês estão, meus queridos. Vamos lá. Olá, Sabrina. Chamem os amigos, coraçãozinho, clica na setinha, manda para os amigos. Eu já quero saber aqui quem se considera uma pessoa ansiosa. Sabe que tem tempos já que eu tô querendo fazer essa live, viu? Oi, Vivi! O que você precisa saber? Oi, Kellen! Sobre ansiedade. Jaciara, tudo bem? Pessoas, me contem aqui, quem se considera uma pessoa ansiosa? Hashtag sim, oi, Valesca! Hashtag sim, hashtag não. Olha, a ansiedade é um problema, nossa, enorme, que atrapalha muito a vida das pessoas. Eu acredito que existem 3 grandes problemas, né? Ansiedade, depressão e estresse. E eu costumo dizer, vou começar aqui, já vou começar com conteúdo, porque eu tenho que terminar essa aula até 12h40. Porque eu voltei para os atendimentos presenciais e daqui eu tenho que descer. Muitas pessoas ansiosas aqui, hein? Então, e já manda essa live para uma pessoa ansiosa, viu? Como eu disse, eu quero deixá-la salva. Eu acredito que vai ser um conteúdo muito rico. Eu fiz um mapa mental, depois eu vou mandar lá no meu canal do Telegram, tá bom? E eu queria já há tempos fazer essa live. Eu nunca tinha parado. E para falar sobre ansiedade aqui no perfil, é um dos grandes problemas, como a gente diz assim, que depressão é um excesso de passado. Ansiedade é um excesso de futuro também, Valesca. Manda um beijo pra Michelle, viu? Ela sumiu de mim, mas eu tô com saudade dela. A Viviane falando, estou em transição de carreira e a ansiedade está me consumindo. E aí a gente vai quebrar alguns mitos aqui, tá? Sobre a ansiedade, sobre como aprender a lidar com a ansiedade. E um dos primeiros mitos é que as pessoas acham que a ansiedade de todo, ela é ruim, tá? Mas a gente vai entender o que está por trás da ansiedade, por que ela tem consumido tanto a vida das pessoas, tá bom? E aí, gente, quando foi no ano passado, eu passei por um episódio aqui em casa, bem próximo, né? O Matheus, na verdade, ele tinha acabado de se casar, meu filho. E ele tinha, há uns 2 anos atrás, eu só contextualizar vocês aqui, sabe? Porque, às vezes, as pessoas julgam quem tem problemas com a ansiedade, porque eu não vou entrar aqui nos transtornos que a ansiedade causa, que é o TOC, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é a fobia. Eu não vou entrar nisso, tá? Seria para uma outra aula, depois eu venho. Eu quero chamar até alguns convidados para a gente falar sobre ansiedade, fazer uma série sobre ansiedade. Então essa é a aula 1. Gente, isso não estava planejado, mas agora veio isso na minha cabeça, tá? Mas deixa eu contar aqui para vocês como que a ansiedade, ela atrapalha a vida das pessoas. Estávamos aqui em casa, tudo bem, né? E há 2 anos atrás, inclusive fez mês passado, meu filho, Matheus, teve uma crise convulsiva. Gente, foi desesperador essa primeira crise que ele teve. Tá tudo bem, ficou tudo bem com ele, fizemos exames e tudo mais. Matheus passou por essa crise sem nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de problema. Vai escutando. Quando foi o ano passado? Então, eu falei aqui, Paula, fiz um negócio aqui, ó. Estava ansiosa pela live de ansiedade. E aí, quando foi no ano passado, ele já estava casado e ele teve uma segunda crise, sabe? Só que essa segunda crise de ansiedade, ele percebeu essa segunda crise convulsiva, tá? Ele percebeu que a crise convulsiva estava chegando, porque ele estava medicado e tudo mais, né? Então, ele começou a ter sentir que essa crise estava chegando. Aí conseguiram chegar com ele no hospital a tempo, né? Quando ele estava começando a ter a crise, eles começaram a chegaram com ele no hospital e tudo mais. Eu não estava, porque ele já estava casado, então ele estava com a esposa dele, com o cunhado dele, né? A Jéssica mais o Anderson. Aí ligaram pra gente, falaram, o Matheus tá passando mal, teve uma crise, a gente correu pro hospital e tudo bem.
Passou, ficou internado, fez todos os exames, mexeram na medicação. Isso foi numa sexta. Quando foi na terça, a Jéssica me liga e fala: Matheus não tá bem, eu tô achando que ele tá tendo uma nova crise convulsiva e tudo mais. E nisso, né, gente, é muito desesperador. Por que eu tô falando disso, Fabio? Mas você tá falando de crise convulsiva, mas o negócio aqui é ansiedade. Eu vou explicar desde quando eu quero fazer uma live sobre ansiedade com vocês. Desde aquela época. Por quê? Porque isso foi em junho do ano passado, tá? Ele não estava tendo uma crise convulsiva. Ele estava tendo uma crise de ansiedade. Olha só. E sabe o que mais me marcou na época? Ele falou assim comigo: mãe, eu prefiro ter umas 100 crises convulsivas do que ter uma crise de ansiedade, mãe. É a pior coisa do mundo. Tanto que hoje ele está fazendo terapia, ele não precisou entrar com a medicação para ansiedade, mas desde então eu fiquei pensando, gente, é só quando a gente passa, quando a gente tá ali, porque as pessoas falam assim: para de ser ansioso, que não sei o que e tal, não é nada não, vai. Mas quando a gente tá vivenciando aquela situação, a gente sabe o quanto é horrível, tá? Então vamos lá, que eu preciso, gente do céu, passar 7 minutos. O que é, então, uma crise de ansiedade? O que é a ansiedade? Antes disso, eu preciso falar sobre as emoções, tá bom? O que são as emoções? E você precisa começar a compreender as emoções como suas amigas. A emoção não é sua inimiga. Alguém pode colocar essa frase para mim? Justamente, Kellen. E aqui, o que a gente precisa é fazer um trabalho para a gente não chegar nesse ponto de ter uma crise de ansiedade. Porque existem alguns fatores que fazem com que uma crise de ansiedade se instale muito mais facilmente. Tá bom? Então é algo que precisa ficar claro para você. Dependendo de como tá seu corpo, dependendo de toda a situação, falar que você, não fica ansioso, é pior, é jogar gasolina no fogo, aí que a coisa explode mesmo, tá? Então a Kellen colocou aqui pra gente: a emoção não é sua inimiga. Deixa eu explicar para vocês o que acontece. As nossas emoções, elas querem nos dar um recado, viu? Deus não fez nada errado, gente. As emoções, elas não são as nossas inimigas. E eu fiz aqui no meu, tô olhando porque eu fiz aqui pra não esquecer nada, tá? Que eu quero que essa seja uma live bem pontual e que sirva, como eu tô falando, de um início de uma série de lives que eu quero fazer sobre ansiedade no decorrer aí desse ano, mas que vocês possam voltar para consultá-la sempre que necessário. Nós estamos em constante movimento, fiquei quase 40 dias dormindo 2 horas por noite por causa de ansiedade. Aí entra um dos grandes problemas que desencadeiam crise de ansiedade: não dormir bem. Gente, se o seu corpo ele está frágil, vai acontecer alguma coisa. Travou para mais alguém? Eu acredito que não, viu? Porque, Kellen, sai e entra de novo. Quando muitas pessoas começam a falar que travou, aí eu acredito que tem algum problema aqui com o meu. Aí, olha só, nós estamos em constante movimento. Vamos fazer essa analogia. O nosso corpo, ele tá sempre buscando satisfazer as nossas necessidades, ok? Então, o corpo é como se fosse uma bússola. Quais são as necessidades que a gente tem? Tem um pesquisador, um psicólogo chamado Maslow. E ele coloca a pirâmide, né, das necessidades. E dentre as necessidades estão, primeiro, lá na base da pirâmide, lá embaixo assim, sabe? Obrigada, Fabrício. Lá embaixo, na base, está proteção, segurança, fome, a gente tem necessidade de dormir, a gente tem necessidade de comer, a gente tem necessidade de tomar água, a gente tem necessidade de sexo. Sexo é uma necessidade, tá bom? Lá de baixo mesmo, a gente tem necessidade de reconhecimento, de toque. Então, o nosso corpo é a bússola que nos orienta. E as emoções são sinalizadores. Tá bom? Então pega essa analogia aqui. Nós estamos em constante movimento, a gente precisa satisfazer as nossas necessidades e o nosso corpo é a bússola e as emoções são o que sinaliza. Porque, olha só, número 2. As emoções, elas sempre querem nos dar um recado. Elas vão nos orientar de que algo ali tá bom ou tá ruim, porque agora a gente vai entrar na parte 2. Gente, eu não vou conseguir responder as perguntas. Aqui, ó. E aí, Elaine? Eu durmo muito, principalmente as crises de ansiedade me dá muito sono. É melhor ou é ruim também? Ó,
Elaine, muito boa sua pergunta. Vou fazer questão de responder. Gente, tudo aquilo que tá passando ou que tá faltando não faz bem, tá? Por exemplo, por que é tão complicado diagnosticar uma depressão e uma ansiedade? Porque às vezes as pessoas falam assim, depressão dá excesso de sono, ansiedade fica sem dormir. Por exemplo, a Glenda falou que ficou sem dormir. Você falou que já dorme demais. Mas cada caso deve ser avaliado dentro de um contexto muito maior, tá bom? Então não é que é melhor ou pior, é ruim, tá errado aí dormir demais, tá bom? Pode ser uma fuga, porque o que acontece? Quando essas emoções vêm sinalizar algo pra gente, quais são as emoções? Eu vou falar rapidinho sobre as emoções. Lá na comunidade, gente, quero falar pra vocês do meu produto mais legal, tirando a escola de casamento, que é mais focada nos relacionamentos. A comunidade é uma comunidade terapêutica mesmo, lá tem muitas aulas sobre as emoções. Tá vendo? A Helenice fica sem dormir, outras pessoas já dormem demais. Quando eu tô ansiosa, eu não durmo. Eu fico assim, parece que o sono demora a chegar, sabe? Então, o que acontece? Segundo a análise transacional, o Eric Berne, lá do pai do adulto e da criança, ele fala que nós temos 5 emoções que ele chama de autênticas. O que são as 5 emoções autênticas? Vocês já assistiram Divertidamente? Lá tem a alegria, a tristeza, medo, raiva e um nojinho, né? A nojinho, que eu adoro nojinho. Só que as emoções autênticas da análise transacional são amor, alegria, tristeza, medo e raiva. Amor é quando eu quero abraçar, eu quero acolher alguém, eu quero, sabe, aquela necessidade de contato. Alegria é quando algo dá muito certo e eu vibro, eu sinto a emoção no meu corpo. Tristeza. A emoção que a tristeza, o movimento que a tristeza nos traz é justamente da gente se aquietar, não é verdade? Gente, eu amo esse filme lá de Divertidamente, amo também, porque não vou dar spoiler, mas a gente acha que só a alegria vai resolver o problema, e não é, tá? O medo vem sinalizar o quê? Existe um perigo que está ameaçando a minha vida e eu preciso me proteger. E a raiva vem quando alguém está invadindo o nosso limite e eu preciso estabelecer esses limites. Tá claro para vocês? Porque eu tô indo rápido, eu não gosto de ir muito rápido, porque é uma live que eu quero muito que vocês entendam, que fiquem comigo aqui, tá bom? Então, essas emoções, elas vêm para nos mostrar alguma coisa. São as emoções autênticas. Só que esse autor, ele fala que também existe as emoções disfarce. Alguma coisa uma máscara que eu coloco porque eu não quero ou eu não tive permissão de sentir aquela verdadeira emoção autêntica, tá bom? E ele fala que algumas dessas emoções, 1, 2, às vezes todas, não nos foram permitidas ser sentidas lá na nossa casa. E a ansiedade, ela começa lá na nossa infância, viu? A gente traz as bagagens, Fabíola, tudo vem dos pais, tudo vem de lá. Aí, olha só pra você ver, a live vai ficar salva, dependendo de mim fica salva, só se o Instagram bugar. Gente, eu sempre falo, venham pros ao vivos, porque se o Instagram não conseguir salvar, já era, tá? Mas eu faço de tudo pra ficar salva, pode ter certeza. Então, algumas dessas emoções não nos foram permitidas ser sentidas. Lá em casa, por exemplo, era a raiva, o dentinho do Matheus. Eu não tiro esse colar de jeito nenhum, Paula. Então, lá em casa era a raiva. Mas vamos lá. Qual vocês acham que é a emoção que está por trás da ansiedade? Amor, alegria, tristeza, medo ou raiva? Vamos ver se vocês estão comigo. Vocês lembram o que eu falei? Vamos lá. Os universitários. Tô até acrescentando isso aqui no meu mapa mental. Qual é a emoção por detrás da ansiedade? Tentem, testem. Medo! Uhul! Muito bem, Adriele. A emoção por trás da ansiedade é o medo. Agora deixa eu te contar uma coisa muito importante sobre o medo. O medo, ele não é o nosso inimigo. Pode ser raiva também, tá, Elaine? Pode ser sim. Mas o medo geralmente é o que tá mais por trás ali, sabe? Que tá escondida, que não nos foi permitida ser sentida, sabe? Geralmente é o medo, tá? Ó, qual que é o grande problema? Gente, eu preciso que vocês prestem atenção nisso aqui.
Isso vai ajudar vocês tanto que vocês não têm nem ideia, não só em relação à ansiedade, mas na vida. Nós desaprendemos a ouvir o nosso corpo. Nós desaprendemos. Eu, outro dia, comentei com as meninas lá na escola de casamento que no ano passado, final do ano passado, estava passando por um problema particular, né? E nisso, quando a gente desaprende a ouvir o próprio corpo, o corpo padece. Eu dei uma infecção urinária bem ruim, sabe? Por quê? Porque eu tava tomando água, segurando xixi, eu não tava tomando água. E isso tudo é por desaprender a ouvir o que seu corpo tá precisando. A gente come sem estar com fome, a gente dorme sem estar com sono, ou na hora que o sono vem a gente enrola e não dorme. A gente precisa ali de um abraço, a gente não pede. A gente precisa de um descanso, a gente não pede. O nosso corpo, a primeira coisa que eu falei aqui é que a gente está sempre em movimento. Hoje a gente não se movimenta mais. Aí chega nos 40 anos e tá todo travado. Então a gente desaprendeu a ouvir o nosso corpo. Nós nos desconectamos dele sim totalmente, viu? E a gente acaba misturando tudo, misturando todas as coisas. E tem algo dentro da psicologia que a gente trabalha que é o seguinte, eu até coloquei essa frase lá no mapa mental em letras garrafais, para vocês prestarem atenção. A forma como nós compreendemos os nossos problemas tem efeito sobre como lidamos com eles, tá? E a ansiedade, como a gente está falando, é um excesso de futuro. Eu não tenho nenhum tipo de controle sobre o meu futuro. Não da forma como eu gostaria. O que eu posso fazer é plantar, o que eu posso fazer é controlar o meu corpo, trabalhar com algumas coisas que eu vou contar aqui para vocês. Mas existe alguns tipos de ansiedade, coloquei aqui. E esses pensamentos a respeito do futuro, geralmente eles são ameaçadores, catastróficos, só vê desgraça. Eu tenho certeza que esse negócio vai dar errado. Eu tenho, sabe, aquele tipo de pensamento muito voltado pro ruim. Não consegue, gente, presta atenção. Não é nem ser nem positivo, não. Não é nem, pensamento positivo. Olha, tem o pensamento negativo, o pensamento positivo e tem aqui no meio o pensamento realista. É você olhar a realidade da situação. Não adianta também você querer que o seu pensamento, que o seu futuro seja diferente se você não trabalhar aqui no seu presente. O mais comum é pensamentos de desgraça, pensamentos de catástrofe. Tem pessoas que elas chegam no absurdo, tipo assim, meu marido atrasou 5 minutos, eu tenho certeza que ele morreu, eu vou ligar pra polícia, eu vou ligar pros hospitais, ninguém me avisou que ele sofreu um acidente, sabe? Ou assim também, tenho certeza que ele tá me traindo, tenho certeza que ele tá me enganando, apareceu uma mensagem, o marido atendeu no telefone assim, tenho certeza que é outra mulher. Ô criatura, vem pra cá, vem pro presente, vão vir pra cá, entendeu? Então começou a pandemia, meu Deus, vai todo mundo morrer, é um apocalipse zumbi, pelo amor de Deus, vai tudo dar errado. Então esses são os pensamentos que ficam rodeando na cabeça do ansioso. Presta atenção, também tem aqueles acumuladores, tá? Sabe aquele tipo de pessoas que são acumuladoras demais, que acho que nada nunca vai ser o suficiente, deixa eu estocar. Gente, o que aconteceu quando tava na lei seca? Teve gente que tá rico, porque não podia comprar cerveja, o povo ia no supermercado só pra comprar cerveja e pinga. Vai acabar, vai faltar, meu Deus do céu, não vou poder ficar sem cerveja. Que isso? Tá vendo o descontrole tão grande que estava acontecendo naquela época? E a Kellen tá falando uma coisa muito interessante, a gente sofre por antecedência. E deixa eu te contar o que acontece, né? A gente precisa desmisturar. Quando eu fui fazer psicologia, talvez isso aqui que eu vou explicar para vocês seja uma das coisas que mais me ajudou. Dentro da ansiedade, porque a ansiedade envolve vários fatores e diante de uma situação, olha só para vocês verem, a situação sempre é neutra. Quem está mais sujeito a sofrer de ansiedade? Jovens dos anos 90 que caíram de paraquedas nesse montante de informação, essa geração que já nasceu nesse contexto. Todo mundo. Gustavo, tá todo mundo sujeito. Agora, as telas provocam, talvez, essa questão
desse gatilho tão rápido de informações que a gente tem, sabe? Porque tudo em excesso faz mal. Pessoal, peguem essa frase aqui, todo excesso faz mal. Tudo aquilo que ultrapassa faz mal. Se você beber muita água, você vai morrer afogado. Entendeu? Que todo excesso faz mal. Excesso de informação faz mal. Não gosto de viajar porque sempre penso em acidentes. Eu já atendi casos onde a pessoa sofreu um acidente e nunca mais conseguiu entrar dentro de um carro. Avião, sabe? Aí já entra num transtorno de ansiedade, tá? Depois eu vou chamar a Isabela também. Isabela, vou chamar o Jorge. O Jorge, ele trabalha com meditação. Sabe, é super legal o trabalho do Jorge. Eu quero chamá-lo também para uma série de lives assim, para ele participar dessa série de lives, tá? Claro, cada vez as crianças estão mais imediatistas. E aí, a vida perfeita das pessoas da internet gera ansiedade. E não é nada perfeito. Por isso que eu faço questão de aparecer aqui. Pareci ontem maquiada, mas eu já apareci tudo descabelada, porque é a vida real. A vida tá acontecendo, tá bom? Prestem atenção nisso aqui. Sempre uma situação vai ser neutra. Uma situação sempre é neutra. Diante dessa situação, vai desencadeando em mim. Prestem atenção. Gente, isso aqui é o pulo do gato. Prestem atenção nisso aqui. Entenda isso aqui. As pessoas pagam caro para ouvir isso em terapia. Pega isso. Quando eu estou diante de uma situação, geralmente neutra, aí o que acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês lá no início dessa live que a emoção é o sinalizador? A primeira coisa que a gente sente é a emoção, ok? O que são as emoções, gente? Falam pra mim aí. Amor, alegria, tristeza, medo, raiva são as emoções autênticas. Então eu sinto desespero, então eu me sinto confusa, então eu me sinto sem chão. Vocês estão entendendo? Assim, são essas emoções, mas por trás estão essas cinco: amor, alegria, tristeza, medo e raiva. Emoção é uma coisa. Essa emoção faz desencadear um pensamento. Faz desencadear o que? A emoção vem um pensamento. Aí a pessoa pensa, não consigo, tá vendo que eu não presto? Meu Deus, eu vou morrer. Ó, diante de uma ansiedade, é muito isso. Não vou dar conta. Meu pai amado, e agora? O que será de mim? Entendeu? Aí vem um pensamento. Vocês estão entendendo que uma emoção é diferente de um pensamento, tá? Aí a gente tem uma emoção, que é o sinalizador, a gente tem um pensamento, a gente tem uma reação fisiológica. E sabe o que é o mais complicado na ansiedade? É que as reações fisiológicas são muito fortes. Eu não sei se você já teve alguma crise de pânico, mas a pessoa, ela tem absoluta certeza que ela vai morrer. Falta ar, o coração dispara, as mãos ficam suadas. Vocês estão entendendo? Por exemplo, o que você está sentindo? A emoção que você está sentindo. Ai, meu Deus, meu coração está disparando. Coração disparado é uma reação fisiológica do seu corpo, porque o seu corpo é uma bússola. Vocês lembram disso? O corpo é uma bússola. Ó, e aí a gente tem uma emoção, um pensamento, uma reação fisiológica e um comportamento. Diante daquela situação que é neutra, vem uma emoção, vem um pensamento, vem uma reação fisiológica e eu vou agir. Eu vou agir porque a emoção, geralmente por trás da ansiedade, é o medo. Diante do medo, a gente tem 3 possíveis comportamentos. A gente luta, a gente foge ou a gente paralisa. Parece que está infartando, isso mesmo. É uma sensação de morte. Por isso que o Matheus, meu filho, ele falou, mãe, prefiro ter muitas crises convulsivas, mas eu nunca mais quero ter uma crise de ansiedade. Porque ele disse que ele ficou todo perdido, gente. Ele ficou uma semana muito ruim, mas muito ruim mesmo, sabe? Então, o que acontece? Prestem atenção, o pior da ansiedade é a reação fisiológica. É aquela emoção, aquela reação no seu corpo, porque diante de uma ansiedade, prestem bem atenção nisso aqui. A ansiedade tá mandando uma mensagem pro seu corpo que você está em perigo. Em perigo. Aqui, a Glenda tá falando que briga. Então, por que diante de uma emoção tão assim complicada, e se você não sabe o que tá acontecendo com você, você briga, foge ou corre?
Você briga, foge ou paralisa, tá? Então essa é a questão certa. Quantos aqui pensam assim, porque se eu for assaltado, eu vou mandar o pé no bandido? A gente não sabe como a gente vai reagir, a não ser que aconteça algo com a gente, tá bom? Ô, Isaac, aí, sobre a ansiedade. O mais legal, pessoal, presta atenção nisso aqui. Os ansiosos de plantão, por favor, prestem atenção nisso aqui. Então a gente tem uma situação neutra, a gente... Gustavo, é muito legal isso, né? O Gustavo falando, uma vez senti a morte atrás de mim, senti até o calor dela. Gente, a sensação é horrível. Eu já tive uma crise de ansiedade, mas eu não vou contar pra vocês, não, vocês vão rir da minha cara. Uma hora eu conto, tá? Uma hora eu conto. Mayra, é isso aí. Tem pessoas que fazem, quem tem vontade de fazer xixi, tem pessoas que perdem a fome, tem pessoas que vomitam. Tamanha a ansiedade. Acha que estava em crise? Não, você estava em crise, Gustavo. Muito provavelmente, tá? Prestem atenção nisso aqui, Quando você tem diante uma situação neutra, digamos assim, por exemplo, o Matheus em crise. Ele começou a sentir algo. E aí ele teve medo, porque a ansiedade, a emoção era medo, viu? Que 33, menino do céu, eu tenho que... Foi a vez do fogo? Não, foi a vez que eu tava na praia. Mas eu conto pra vocês. Gente, eu tenho pavor de água, vocês sabem disso? Eu tenho medo real de água. Tanto que, pra desafiar o meu medo, esse ano ainda eu vou aprender a nadar. Sabe, eu não consigo mais, assim, eu não aproveito quando eu vou na praia, quando eu tô na piscina, eu não aproveito. Praia, assim, eu amo, mas tem, né, com pandemia e mesmo antes, acho que tem uns 4 anos que eu não vou na praia. Quando você melhora uma dessas áreas, quando você melhora ou seu pensamento, ou seu pensamento, ou suas emoções, ou seu comportamento, ou as suas reações fisiológicas, não tem como eu melhorar uma reação fisiológica, tem como eu controlar o meu corpo. Todas as outras áreas, elas melhoram, tá? E não, Paula, as sensações de uma pessoa que tá numa crise de ansiedade, ela fica toda suada. Quem nunca viu uma pessoa suando bicas no frio diante de uma apresentação no trabalho? Fica aquela bola, aquela pizza aqui. Pode ser de calor ou pode ser de ansiedade. A pessoa treme, tá? Minha urticária devido à ansiedade. Dá dor no estômago. Pessoas vomitam mesmo. É uma crise muito forte. E aí, quando a gente chega numa crise de pânico, que já é o extremo, o coração dispara. Porque, gente, presta atenção nisso aqui. Talvez o auge da nossa live seja esse. O seu corpo não sabe distinguir uma ameaça real de uma ameaça imaginária. Alguém pode colocar essa frase pra mim, por favor? O seu corpo não sabe distinguir o que é uma ameaça real de uma ameaça imaginária. Entenderam? Vou contar meu caso. Gustavo me falou. Fica tonta. Por quê? Gente, geralmente quando a gente tá ansioso, a nossa respiração ela fica extremamente superficial, porque o corpo entende que você está em perigo, você tem que poupar energia, viu? O sangue desce da cabeça para os braços e para as pernas e dispara adrenalina violenta. E como o seu corpo não sabe distinguir o que é uma ameaça real de uma imaginária, ele prepara para lutar. Seu corpo, muito bem, Isso aqui, Camila, obrigada. Então, gente, olha só. Quando ele não sabe distinguir o que é uma ameaça real? O que é uma ameaça real? Alguém querendo tirar minha vida. Isso é uma ameaça real. Mas uma carteira não é alguém tirando minha vida, querendo tirar minha vida. Eu quase afogar é quase tirar minha vida, só que eu tava de colete. Meu Deus, eu dei uma crise de pânico no meio do mar. Sabe o que? Vou contar pra vocês. Tava eu lá na praia, e aí o Mateuzinho tinha uns 10 anos mais ou menos, né? Hoje ele tá com 21, né? Vai fazer 21. Presta atenção nisso aqui. Salles, vai voltar lá no início da live, viu? E vai ver tudo. Presta atenção nisso aqui que eu vou ensinar mais algumas coisas também. Aí, meu marido... Gente do céu, tem só mais 9 minutos de live. Deixa eu correr aqui. Aí, meu marido tava... Tirar a carteira é pior do que a morte? Ai, vocês me matam de rir.
Aí, gente, o que aconteceu? O Mateuzinho tinha 10 anos e queria andar naquela banana. Sabe aquela banana? Você pula assim naquele trem. E aí meu marido falou assim, você tem certeza que você vai? Eu falei, claro que eu vou. Nossa, de colete, não vai acontecer nada comigo não. Quando chegou lá no meio do mar, o homem vira aquela lancha e te joga lá no meio do mar. Gente, eu não sei nadar, mas eu tava de colete. E eu perdi a respiração na hora. Eu fiquei branquinha. Permite 4 horas de live, ô Gustavo. Só que eu tenho que trabalhar. Tenho que pagar as contas. Aí, eu lembrava que eu tinha filho? Você acha que eu lembrava que eu tinha filho pra criar? Não lembrava disso, não. Eu perdi o ar. E tava lá nadando assim. E eu sentia que eu ia morrer. Tinha certeza que eu ia morrer. Aí o menino pulou lá, né? Sem negócio. Oi, Natasha. Beijo, sua linda. Pulou lá, me colocou em cima da lancha que eu fui acalmando. 15 minutos depois que eu lembrei que eu tinha ido por causa do meu filho de 10 anos. Você acha que eu lembrei de alguma coisa? E eu tive, foi uma crise muito forte de ansiedade, sabe? Porque eu tive um episódio de um afogamento na infância. Entenderam que às vezes está ligado alguma coisa que você não lidou lá atrás, aí aqui hoje, você relaciona, porque assim são feitos os traumas, tá? Então, presta atenção, o seu corpo não sabe distinguir uma ameaça real de uma imaginária. Como que você acha que o seu corpo reage diante da morte? Ele reage querendo brigar. Então fica aquela disparo de adrenalina e você sempre tentando se proteger. Mas criatura, não tem do que se proteger. E o seu corpo lá, ó, adrenalina, em cima de adrenalina e tudo mais. Vai desgastando, aumenta seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. E a coisa vai ficando feia. Mudando, então, algumas dessas partes, ou um pensamento, ou um sentimento, ou o meu comportamento, você consegue mudar, você consegue melhorar a ansiedade. Quero falar um pouquinho aqui sobre a ansiedade? É que ela não é de toda ruim. A gente tem que ter um pouquinho, tipo assim, de cortisol para nos levantar da cama, senão você não levanta, tá? Senão você não levanta. Só que do mesmo jeito que o fogo, ele ilumina, o fogo, ele aquece. Olha só para vocês verem. O fogo, ele é bom, tá? A ansiedade também é boa, ela é um fogo que vai queimando, que nos dá ímpeto de fazer as coisas. Só que o fogo, ele queima. Eu gosto de comparar, a maneira como eu mais gosto de comparar ensinando a ansiedade para crianças e adolescentes, até para adultos, é que a ansiedade, ela é um alarme. Ela vai nos indicar que alguma coisa não está acontecendo, não tão legal. Presta atenção. Aí, olha só, pessoal, presta atenção nisso aqui. Só que o seu alarme só é bom se ele dispara na hora certa. Se um bandido quiser entrar no seu carro, arrombar seu carro, é boa. O alarme vai disparar na hora certa. Agora, se qualquer carro que passa na rua dispara o alarme, meu Deus, vocês já pararam? Às vezes um carro dispara na noite toda o sinal, assim? Se a sua ansiedade, ela não tem uma explicação, você tá disparando demais e você tá sempre com medo, sabe? Pode ser que o seu alarme esteja desregulado. Aquilo que era para ser bom, o medo que era para te mostrar que algo não tá tão legal, tá fazendo você, impedindo você de ter boas relações, de ter uma boa saúde, de ter sucesso na sua vida. Aí a ansiedade pode ser um problema, tá bom? Agora presta atenção nisso aqui. 98% de todos os desastres que você pensa, a Camila tá falando, seu corpo... Não, a Camila falou que mais da gravidez dela, que foi um pouco difícil, né? Ó, 98% dos seus piores pesadelos nunca vão acontecer. Nunca. E um dos pensamentos de ansiedade é justamente sobre o controle, sobre tem que ser tudo perfeito, vai acontecer um desastre, eu preciso... Gente, olha aqui pra vocês verem. Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim... Eu já fico imaginando quando a minha mãe morrer, eu já fico imaginando quando meu pai morrer, eu já fico imaginando quando meu filho morrer. Como assim? Você tá entendendo que você tá disparando no seu corpo aquelas mesmas emoções, tá? Olha só, você tá disparando no seu corpo. Você acha, gente, que se você se preparar para a morte do seu pai, para a morte da sua mãe, você vai reagir desse jeito que você tá imaginando? Falta de presente. Falta de ouvir o próprio corpo. A Paula tá falando de fazer uma coisa de cada vez, de respirar. E agora, eu vou explicar para vocês, bem rapidinho, depois a gente faz uma live se aprofundando só nessa última parte.
Você precisa começar a arrumar a sua bagunça. E essa bagunça, ela começa lá no nosso próprio corpo. Prestem atenção nisso aqui. Ai, Camila, não te aguento. Me peguei preocupada com a minha aposentadoria. Vem pro presente, mulher. Vem pra cá. Vem pra cá. As listas, o que tem que fazer, né? Também me ajuda muito, Glenda. Me ajuda demais. Saber o que eu tenho que fazer no outro dia, sabe? E tá tudo bem se eu não conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Pessoas que têm diabetes e pressão alta, elas têm 50% de chance a mais de desenvolverem problemas com ansiedade. Por quê? O que acontece na diabetes e na pressão alta? Você já tem alterações físico-químicas, entendeu? Ali no seu próprio corpo. E essas sensações são muito parecidas com a ansiedade, ok? Vocês pegaram a ideia aí? Então, pessoas que têm problemas de pressão alta e de diabetes, elas têm um risco aumentado de desenvolver problemas com ansiedade. Aí, onde que tá o remédio, Fabiola? O que que eu faço? Eu coloco que são 5 grandes pilares que provavelmente você já me ouviu falando sobre eles em algum outro momento. Sono, alimentação, exercício físico, descanso e respiração. São 5 grandes pilares, tá? A Glenda tá falando, colocar pequenas metas diárias, muito bem, começar o dia arrumando a cama, sabe? É tudo isso, gente, ó, uma pessoa que dorme bem. Gente do céu, quem é? Sou eu sem dormir. Eu fico com um saco. Semana passada, esses cachorros me deram tanto trabalho. Eu tava assim, parece que a minha semana não prestou. E desde então, desde sábado, eu venho dormindo melhor. Meu Deus, eu sou outra pessoa. Então, quando a gente fica uma noite sem dormir bem, no outro dia você tá mais irritado. Você tá mais assim, nervosa, mais ansiosa. Então, sono, arrume seu sono. Tenha um horário para dormir, tenha um horário para acordar, viu? Isso vai te fazer muito bem, principalmente um horário para levantar todos os dias. Alimentação. Pode comer de tudo, mas só não pode exagerar. Não exagere. Açúcar em excesso, farinha em excesso, sal em excesso, carboidrato no geral em excesso vai te trazer aquele peso, aquela moleza, vai te dar pico de glicemia, vai te deixar mais ansioso, tá bom? E fora que tem um risco de desenvolver diabetes. Exercício físico. Gente, exercício físico é remédio natural contra a ansiedade, porque uma das coisas das reações fisiológicas que se dão na ansiedade é o coração, oh meu Deus, vai disparar, vou morrer, vai disparar até morrer. E lá no exercício físico, você tem essas reações sob controle. Quando a pessoa que faz exercício físico regular, por favor, não se dê desculpas para exercício físico. Exercício físico pode ser 10 minutos. Você dá a volta no quarteirão. Você fazer polichinelo em casa. Você fazer flexão na sua casa. Você dá uma acelerada no seu coração. Sabe? Você colocar exercícios de força. Seja o que você fizer. Seja o que quiser nadar, correr, brincar, jogar peteca, brincar com seus filhos. Você só precisa fazer. Você precisa se movimentar. Todos os meus clientes que têm problemas com ansiedade, eu falo, exercício físico para você é obrigatório. É obrigatório. Ah, mas porque levanta 5h30 da manhã e vai fazer exercício físico. Porque eu tô falando que é uma reação horrível. Yoga, qualquer coisa. Até falei do Jorge aqui, Natália. Vou chamar o Jorge para fazer uma aula comigo. Então, é muito importante. Descanso. Você sabe a hora que seu corpo tá pedindo para descansar. Você sabe a hora, sabe quando as coisas começam a embaralhar tudo assim, ó. Descanso, sai daquilo ali. E respiração. Respiração é o 5º. Gente, respiração. Quando tá tudo desabando, respira. Respira, puxa, sabe? Pelo nariz, solta pela boca. Então, existem alguns tipos de respiração. Depois eu vou mostrar pra vocês um vídeo de respiração diafragmática. Podem me cobrar, vou mandar lá no Telegram, tá bom? Um vídeo de respiração diafragmática, a melhor que tem, porque quando a gente tá na ansiedade, a gente respira superficial. E a respiração diafragmática é a mais profunda, tá? Coloca uma mão na sua barriga, deita, faça antes de dormir, gente. Tem uma outra respiração, eu posso prometer pra vocês amanhã lá no Telegram, um áudio guiado
de respiração diafragmática. Oi, Wesley! Vou estar com o Wesley agora, quinta-feira. Vou falar, não falei antes, Wesley, porque tô com um tanto de live aí, mas a nossa tem destaque sobre os temperamentos e os relacionamentos, ó. E tem temperamentos que eles são mais, assim, pra ansiedade, tá? Sanguíneo, colérico, são mais ansiosos por natureza, e o melancólico, viu? Então, olha só, ouça seu corpo, preste atenção no que seu corpo tá pedindo, sabe? E se você for observar, às vezes você precisa assim, deixa eu falar uma coisa, um dos exercícios também para ansiedade mais legais é você parar e perceber coisas que estão ao seu redor, é você voltar pro seu corpo, sai da sua cabeça e vem pro seu corpo, vem pro seu corpo. Com as crianças eu falo assim, escuta a sua barriga, pensa com a sua barriga, foca lá no que a sua barriga tá fazendo, na respiração, porque ó, você não presta atenção nos barulhos dos passarinhos que estão cantando aqui na minha cidade, né? Eu tenho uma oportunidade de morar numa cidade muito verde, então tem passarinhos cantando, tem tucanos passando, tem um gavião que fica ali na praça onde eu levo as cachorras. Mas se você tá na sua ansiedade só pensando, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meu Deus, tô doida que chega de noite, quando tá de noite, nossa, eu tô doida pra ir trabalhar. Quando tá no trabalho, você não vê a hora de estar em casa. Isso não é vida. A vida, ela é aqui. Você precisa estar no momento presente. E a respiração é um dos maiores e melhores contatos para você voltar pro seu agora. Observar cores, cheiros, sabores, você observar, eu tô vendo um quadro, tem uma foto, tem um quadro pintado, tem um outro certificado, tem um armário que tem um computador na minha frente. Gente, só isso já te traz pra cá, te traz pro presente, tá? E estresse demais faz mal, faz mal. Como essa é uma série sobre ansiedade, em algum momento eu vou vir cá falar sobre, com convidados, eu não vou falar hoje da medicação, mas em alguns casos, quando tá muito descompensado, a pessoa já não dorme, já tá assim, muito mal, a gente precisa de uma medicação que é passada pelo psiquiatra para dar uma abaixada aí, tá? Mas, lembra, vai arrumar sua bagunça, que seja bagunça da sua casa, que seja bagunça da sua vida, que seja bagunça do seu relacionamento, e você sempre começa por você. Sono, alimentação, exercício físico, descanso e respiração. Tenha pausas no seu dia, sabe? Pausas para respirar. Estresse dá vitiligo, dá sim. Estresse, gente, estresse dá infarto. Estresse dá câncer. Vocês estão entendendo? Essas emoções descompensadas aí acabam com a nossa saúde. Pessoal, eu espero que essa live tenha sido proveitosa para você. Como eu disse, né? A minha ideia é fazer uma série de lives. Não era, mas tá sendo. Camila, eu vi seu movimento, eu adorei. Arruma sua bagunça, gente. Arruma bagunça. Começa por você. E não caia no negócio. Eu vou fazer tudo. Eu vou arrumar a casa. Eu vou começar a fazer exercício físico. Vou começar a dormir cedo. Pega só um. Fala assim, eu vou arrumar meu sono. Se é seu sono, se você me perguntar, Fabiola, por onde eu começo? Comece por exercício físico. Comece se movimentando. 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, o que for. Todo dia 10 minutos. Vou lá, aqui ó, deixa eu ir embora, meu Deus do céu. Tem que ir embora. Ai, que bom, Armanda. Fico feliz. Pessoal, eu vou fazer uma série sobre ansiedade. Vou convidar pessoas para estarem aqui comigo. Vou chamar a Isabela, vou chamar o Jorge. Vou chamar alguma médica, tá? Para estar aqui comigo. Quem sabe ai, meu Deus, a Rayane, que fez uma live comigo esses dias. Quem sabe ela topa falar comigo sobre medicação. Então, é isso, viu? Ó, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Depois a gente volta pra falar mais sobre ansiedade. Já espalha essa live e vambora, tá bom? O que você disse em relação aos medicamentos, porque eles irão aliviar apenas os sintomas. Justamente. Sabrina, você topa fazer uma live comigo? Você manja do negócio? Não damos conta de fazer tudo, temos que reconhecer isso, justamente. E aí, Valesca, começa disso aí, o que você consegue fazer? O que você consegue fazer hoje, tá? Comece arrumando, perdi meu primeiro filho por estresse, não duvido, tá? Comece arrumando de algum lugar, tá? Série sobre pornografia fortemente ligada. Nossa, vou colocar essa. Ótimo, vamos conversar, Sabrina, tá bom? Pessoal, ó, um beijo pra vocês, deixa eu ir trabalhar. Com Deus, Sabrina, vamos conversar no direct? Beijo, tchau. Ah, outra coisa. Tem muita gente que chega aqui no final.
Se você chegou no final, no final aqui da reprise, fala, Fabíola, eu cheguei aqui. Me conta se você é uma pessoa ansiosa, me conta se você gostou da live, tá? E se você quiser saber mais informações sobre como que eu mergulho mais nessas questões terapêuticas, vem pra comunidade. Comunidade da Fabíola, ó, é tudo de bom. Beijo, tchau. Com Deus.